Democracia e pluralismo. A reforma política no Brasil. Organizador: Luiz Fernandes. Debatedores: Cândido Mendes de Almeida, Luiz Werneck Viana, Jairo Nicolau, Vanderlei Guilherme dos Santos. Este livro é resultado do seminário Democracia e Pluralismo, um dos temas do ciclo de debates Agenda Pública, promovido pela FAPERJ e pela Academia Brasileira de Ciências no ano de 1999. Organização: Luiz Fernandes. Edição: Dominique Ribeiro. Projeto gráfico, capa e diagramação: Bia Alves Pinto. Pesquisa iconográfica: Helenice Vieira de Andrade. Revisão: Marcelo Bessa. Apresentação: A democracia brasileira e os seus descontentes. A institucionalidade da ordem política brasileira atual expressa o grande ascenso democrático que pôs fim ao regime militar na década de 1980. Coroando a transição de regime no país, a Constituição de 1988 consagrou a expansão da democracia brasileira, tanto pela ampliação da participação política via a extensão do direito de voto, sufrágio, para a totalidade da população adulta, quanto pelo aumento da competição política via a representação plural das forças nacionais. A consolidação desse avanço democrático, no entanto, foi colocada em xeque na década seguinte. No contexto das reformas liberalizantes da década de 90, a competição política passou a ser vista crescentemente como um estorvo para a governabilidade do país. De anseio básico e início de solução para o grave déficit democrático nacional, o sistema de representação plural passou a ser concebido como um obstáculo para as mudanças que a recomposta elite dominante queria empreender no Brasil. Ganharam corpo, então, inúmeras propostas de alteração da ordem política recém-conquistada, sob o pomposo e enganoso nome de reforma política. Embora as propostas aventadas sob esse título fossem variadas, a tônica dominante da agenda proposta era clara: restringir o pluralismo do sistema político brasileiro para facilitar a implementação de reformas econômicas e sociais liberalizantes. Em outras palavras, tornar o Estado brasileiro mais autônomo das pressões e resistências sociais e, por consequência, menos democrático. Preocupadas com as implicações dessa agenda e a ausência de maior debate político sobre os seus fundamentos, a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ, e a Academia Brasileira de Ciências, ABC, realizaram no final de 1999 o seminário Democracia e Pluralismo no Brasil, procurando aprofundar e problematizar o tema da reforma política no nosso país. O evento reuniu mais de uma centena de acadêmicos e atores políticos, entre os quais inúmeros parlamentares de diferentes partidos com representação no Congresso Nacional. As apresentações e os debates do seminário estão reunidos neste livro e fornecem um painel teórico e analítico bastante abrangente dos desafios da consolidação democrática no Brasil. A edição destes textos não poderia sair em momento mais oportuno. O Brasil parece estar prestes a empreender nova reorientação na sua política de desenvolvimento, o que nos permitirá, igualmente, redefinir a agenda da reforma política. Os textos aqui reunidos dos professores Cândido Mendes de Almeida, Jairo Nicolau, Luiz Werneck Viana e Vanderlei Guilherme dos Santos, bem como o debate que eles suscitaram, nos fornecem chaves fundamentais para conceber uma reforma orientada para a ampliação da cidadania, ao invés do seu esvaziamento. Luiz Fernandes, diretor científico da FAPERJ, professor do Departamento de Ciência Política da UFF, professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Democracia, exigências e frustrações. A democracia à prova no milênio. Cândido Mendes. A usura do conceito e seus paradoxos. A democracia partilha, hoje, com a liberdade, uma exaustão do conceito, numa usura de entendimentos que já chega à polissemia. É resultado que consagra a universalidade de uma prática, por isso mesmo chegada ao paroxismo. Em nome da democracia, e com seus melhores rótulos, estabeleceram-se regimes objetivamente de perfil oposto,
tal como serve a sua invocação ao alicerce dos governos autoritários. Da mesma forma, a liberdade se torna o sinônimo de programação na estrutura da vida das culturas de massa e, sobretudo, do condicionamento do seu imaginário. Um e outro conceito são pasto fortíssimo para as ideologias, de modo a induzir uma aceitação social de práticas coletivas que são o seu oposto. A democracia, entrante neste milênio, circunnavegou todos os usos e todas as contradições. Balizá-la hoje é fazer o registro das violentações do modelo, nos seus eixos básicos, e por eles mesmos melhor explicitar a sua essência. Ou seja, no levantamento de suas entorses, encontrar um dos indiscutíveis universais da institucionalização na sociedade complexa do nosso tempo. O quadro é exaustivo, no atestar que se chega a um uso limite do paradigma. Assim, realiza-se o plebiscito para impor governos consensuais e reduzir-se à expressão de um pluralismo de vontades na representação em bem da operacionalidade estrita do desejo do sistema. Da mesma forma, o defender-se à democracia direta e ritualizarem-se as suas práticas para sobreviver com a rapidíssima castração da clássica espontaneidade vista nas ágoras, mal sucedidas nas praças das megalópolis, tão diferentes na pequena e canônica aglomeração que permitia a transparência da cidadania primígia. Identicamente, a contradição democrática contínua no defender-se à essencial independência dos poderes, na sua absoluta autonomia, institui-se mais uma vez, a bem da efetividade do sistema, instrumentos como o da medida provisória, à guisa do implante do Estado de desenvolvimento contra o Estado de direito. O contrassenso continua em dar-se funções genuinamente judiciais a comissões parlamentares de inquérito, CPIs, a começar por um direito generalizado dos deputados e senadores de interpelar os acusados e desatender a todos os princípios condutores à sentença, provisão específica e intransferível do judiciário. O paradoxo continua na desmoralização da defesa da autonomia desses poderes pelos seus responsáveis, transformando-os em abuso flagrante de autoridade, negando-se aos efetivos processamentos das injúrias ou demais crimes contra a honra, deixando-se sem consequência a diatribe dos presidentes dos casos do Legislativo. Da mesma forma, não clausulamos, ainda, a distinção entre a persona pública e a privada de quem vá ao poder, generalizando o indispensável imperativo da quarentena que impede o imediato retorno do possuidor da informação qualificada ao mundo dos negócios, num caso assintoso de concorrência desleal. A refinar-se também a democracia, há que garantir-se toda a organização do aparelho legal, suposto, por definição, pela ordem jurídica. O mandado de injunção é um instrumento fundamental da cidadania nesse intento, forçando o judiciário a construir a norma que não exista, porventura num caso concreto, e evitando, assim, a vacatio legis, tão insuportável ao Estado de Direito quanto o vácuo na ordem da natureza. É paradoxo da democracia o não se produzir em dada espécie uma sentença, por não existir a lei que a regule. Da mesma maneira, ainda, a democracia exige o escorreito princípio da representação. Situacionista numa legenda, não pode dispor de ministérios ou cargos públicos como prebenda inamovível. O modelo exige rotação relativa no exercício concreto das políticas públicas. Rotação e alternância não se medem apenas na compensação pendular de um entrar ou sair do mancho do poder. Implica não haver, rigidamente, postos donatários e ganharem as coalizões vencedoras o direito a exercerem a variedade de cargos que é sinônimo da diferença de legendas no poder. O mais importante, entretanto, nesse refinamento da democracia, diante dos estados de desenvolvimento, é a manutenção do modelo em todas as instâncias em que o poder público venha a se retirar da operação direta na sociedade econômica. A falha estará em não se estabelecer continuadamente, por exemplo, a política e a disciplina das regulações que sucedem os monopólios públicos ou as concessões originárias previstas pela exploração delegada desses serviços ou, sobretudo,
não garantir a absoluta isonomia no acesso pelas privatizações do prestador empresarial a tais tarefas. Sobretudo ainda, a exigência profunda da democracia depara o resguardo prioritário e fundamental dos direitos humanos, tal como reconhecido pelas Conferências das Nações Unidas de Teherã e de Viena, esta em 2 encontros. Como lograr a verdadeira e última privacidade no universo eletrônico? Como assegurar o direito de resposta num universo midiático de lesões instantâneas e irrecuperáveis da imagem? Como tornar, pois, isonômico o direito de resposta? Mais ainda, e por fim, a prática democrática no âmbito das pessoas jurídicas públicas, os Estados, cuja ação e direito implicam o vencer-se à realpolitik internacional de países mais e menos iguais. E as mecânicas das Nações Unidas refletem inevitavelmente esse desnível, até os limites das condições unilaterais de auxílio externo, contratos internacionais de dívida, garantias de não intervenção, acesso clausulado ao patrimônio de informação e tecnologia. Em todos esses paradoxos, até mesmo o abuso de fato pode conviver com o mais sofisticado aparelho ostensivo da democracia. É o que Hugo Chávez denominou de choque contra o imperativo democrático profundo, da democracia formal contra a democracia substantiva. Esta, ainda, considera mais importante o direito de comer do que o de ir e vir. O plebiscito e as ditaduras consensuais. Se pode falar normalmente em praxis da democracia, e é de exemplos múltiplos dentro da América Latina que se pode definir o status questiones atual do modelo, e construir a sua exigência é partir de todas essas ditas entorces que há a falar em dialética ascendente da democracia e seu assento como conquista inescapável da institucionalização política contemporânea. Hugo Chávez, por exemplo, pode agora usar o plebiscito em toda a sua potencialidade democrática para conseguir uma verdadeira expressão hegemônica de seu poder político. Anunciou que recorreria à medida quando foi, ainda meses antes, consagrado por maciça maioria presidente da República, dentro do padrão clássico da Constituição venezuelana. O passo seguinte foi o de utilizar, portanto, e contra a normalidade do princípio da Carta Magna, o plebiscito como fonte de outorga de poderes praticamente discricionários ao presidente. A partir daí, como se viu progressivamente, ano em fora, Chávez escolheu o verso da moeda de uma inédita ditadura legal. Racharam-se os segmentos da sociedade subjacente, na mesma proporção que as instituições foram colhidas pelo mesmo furacão do plebiscito, e apresentaram-se todas, praticamente, das governanças de província ao legislativo à composição dos judiciários. É o que, em repique, colocou contra a maré autoritária as classes empresariais, as corporações liberais e, na repetição do inédito só ocorrido com a segunda fase do peronismo, a Igreja Católica em oposição frontal. Pluralismo político e mini-representação. A Europa atual antecipa um posicionamento latino-americano em ter aceitado o pleno reconhecimento dos partidos nanicos, desde que atinjam 5% do eleitorado. Mesmo abaixo, podem existir, mas não com representação. E, a partir dessa providência, por exemplo, que um setor significativo da opinião pública, ligado às mais importantes problemáticas da União Europeia, como a do problema ambiental, levou, de grão em grão de apoio popular, os verdes a se transformarem na segunda força da esquerda do governo Schröder, até mesmo assegurando a pasta do exterior no ministério. O mesmo vem acontecendo de maneira larvar, nessa mesma Europa, com os resíduos nascentes de organização política de grupos de emigrados que se radicam no estrangeiro e se beneficiam das políticas de esquerda de ratificação política ampla até dos sans-papiers, e vem permitindo que a antiga massa amorfa de trabalhadores braçais e de maneuvers saia da sua passividade política e constitua na França núcleos políticos de argelinos, na Alemanha
de turcos, ou ainda em estágio meio adiantado em Luxemburgo, de partidos portugueses, que chegam até agora, nos últimos resultados, a manifestar apreciável política de 15% do eleitorado. No mesmo teor e saindo rapidamente da condição de nanico, estão também na Europa formações políticas ligadas a preferências sexuais, defensoras do dito PAC na França, e ganhando, hoje, a mesma força de embrião de vontade política que não quer se fundir para sobreviver, mas espera a maturação de seu quantum de votos saído no trancamento de partido nanico. Democracia direta e ritualização. O PT, no país, por outro lado, vem ampliando a aspiração à democracia direta, saindo da sistemática dos mini-plebiscitos no seu assembleísmo para propor participação direta na decisão política mesmo das prefeituras que comanda. É o que se exprime por meio do Instituto como o orçamento participativo, que já ganhou fóruns de larga adesão municipal. Não há como, entretanto, subestimar as dificuldades operacionais na democracia direta frente ao peso populacional e à organização macrocomplexa da sociedade contemporânea. Via de regra, ainda após o primeiro fascínio, um exercício político que exige larga mobilização continuada tende a amortecer-se na rotina. Expressão do mesmo princípio, sim, e mais consistente, e já acolhida na Carta de 1988, é a da presença direta do povo no processo legislativo, substituindo-se a ação do representante pelas petições e números maciços de assinaturas condizentes com essa expressão ponderada de vontade popular. É ainda nessa mesma linha que órgãos da sociedade, como o CNBB, têm utilizado a mecânica, apesar de sua enorme dificuldade de arregimentação, para avançar projetos como o da reforma agrária, ou, pelo menos, criar o clima de impacto que permita, indiretamente, quebrar a inércia das tramitações clássicas desses projetos. Autonomia e transferência de poderes. A medida provisória. Notória na evolução institucional democrática brasileira é a entorse à autonomia dos poderes consagrada na Carta Magna de 1988, ou seja, a de já se autorizar a medida provisória que praticamente dá ao Executivo a capacidade de substituir-se ao poder originário e competente para aprovar leis em assuntos de prioridade específica e precisa, diante de problemas de comoção, risco social ou desequilíbrio econômico, responder à urgência no tratamento normativo. A consolidação da democracia no Brasil, testada no impeachment e consolidada pela afirmação do Estado de Direito no governo FH, não deixou, entretanto, de fazer da medida provisória o instrumento mesmo de maciça ordenação das políticas e das decisões do Estado. O processo tinha, na Carta de 1988, expediente para retirar da paralisia um sistema nas suas vacâncias ou nos interregnos, tal como previsível, no que então se pensava que viesse ser a escolha do parlamentarismo no país e, dentro dele, a exigência de velar-se pelo poder normativo perante a constância das crises de gabinete. Tornou-se, entretanto, regra o que era exceção, dentro de uma conjuntura entre uma cenarística inteiramente abandonada pela prática real do nosso Estado de Direito e suas prescrições presidencialistas. É só de agora, praticamente após quase um quarto de século da presença da incongruência, que o Congresso finalmente, a partir da iniciativa da presidência da Câmara, regulou a medida provisória, determinou o número de suas reedições e criou o procedimento sumário na tramitação parlamentar para que pudesse ser, de fato, convertida em lei, saindo do executivo legisferante, que se tornou objetivamente praxe nos 4 governos pós-regime militar. Por força, dentro de um metabolismo de compensação inevitável, a expropriação objetiva do poder de legislar pelo presidente criou compensações desse desvio numa espécie de teoria do efeito dominó. Passou o legislativo a objetivamente julgar
pelo poder substantivo, inquirir e proferir quase sentenças nas CPIs. Um legislativo judicante. Não causaria espécie o fato de que, dentro desses transbordos ou raptos de subtração de fundo, o cenário da democracia tucana fosse também, cada vez mais, de um amplo conflito entre o executivo, o legislativo e o judiciário. O poder de inquirição do legislativo nas CPIs exauria praticamente o constitutivo político nas questões cruciais da adequação da política pública aos padrões éticos do sistema. Identicamente, o judiciário cada vez mais deixaria na prática de obedecer ao princípio do duplo grau de jurisdição e de definir a manifestação da sentença em teor de fato colegial, como selo do contraditório amplo e do dissenso das cortes. A maioria das decisões-chave do judiciário interessantes ao tucanato, na verdade, se realizou por medidas liminares de enfoque de um só juiz, numa espécie de quase-prestação executiva análoga ao que, nas CPIs, se imputa um rapto do efetivo poder constitucional de julgar. Mais ainda, o atrito das competências abusivas e das transações clandestinas de competência definiria um quadro clássico de retaliações entre o legislativo e o judiciário. CPIs à cata da corrupção do judiciário se levantavam no Senado, no geral de uma escaramuça e contra-escaramuça dos poderes exorbitantes de sua competência e deslocados do pódio efetivo, por aí mesmo, de sua autoridade inconteste. Clientelas, patronato de interesses, corrupção. A democracia também evolui à medida que mais se autonomizam os jogos de poderes. Já na área da sociedade, entre a esfera econômica e a política, até permitindo, também na área da sociedade, um jogo objetivo de checks and balances. Mas o avanço democrático do tucanato não permitiu, entretanto, a total superação das políticas de clientela, nas quais, afinal, era o velho patrimonialismo que perdurava na absoluta troca de natureza entre o que seja a prestação do poder e o que represente a ação econômica na sociedade. As clientelas continuaram a exprimir o rateio político entre os apaniguados do poder num exercício intransitivo de sua prestação. Por fora, avançou a Lei Camata, uma vez que continha o empreguismo nos quadros públicos, limitando os gastos de pessoal a patamares obrigatórios e sancionando a sua infração pela perda, nos estados e municípios, dos fundos e recursos que lhes deveriam chegar pela mão da União, de dentro dos orçamentos federais. Representação e investiduras cativas. A democracia, nesse particular, vive sempre na tensão entre a clientela e os spoil system que resistem e a vinda à frente, como os janízaros da racionalidade dos tecnocratas. Aos mesmos se acredita a nova estabilidade do core de funcionamento do regime, cada vez mais neutralizada à facção da hora ou ao prêmio da última campanha política vencedora. O tucanato marcou-se ainda pelo respeito a padrões de isenção de escolha que a redemocratização brasileira herdara do governo militar. Mas nesse jogo de atribuições, fez avançar outra mecânica de preenchimento da função pública, na qual, ao lado da clientela, praticamente se criou a prebenda fixa de cargos e ministérios a partidos, mais do que, efetivamente, a pessoas ou facções ideológicas do sistema. O resultado, entretanto, dessa prática seria o angulosamento das expectativas políticas e um jogo já de princípio feito entre as estritas ascendências de partidos contempladas numa coalizão vencedora. Uma presunção de perpetuidade da legenda, e por que não, do nome que exercesse o ministério pôde até mesmo levar, como no exemplo do Ministério de Transportes no governo FH, a garantia de sua permanência, no primeiro para o segundo mandato de FH, de forma a levar o titular a prescindir da busca de um segundo mandato. Ainda no quadro dessa nova sensibilidade às interpenetrações entre o político e o econômico,
tardam ainda as quarentenas no Brasil, e mormente num quadro em que a grande expertise privada, sobretudo resultante do conhecimento da globalização, viesse a criar, via de regra, uma porta rotativa entre o cargo público e a posição, antes ou depois, de CEOs do grande capital. Começam então as restrições, mas, via de regra, o freio a essa superposição da persona pública, em particular, de um decisor macroeconômico no país, tem ficado mais no cuidado ético e na força da expectativa social. Ainda não temos efetivamente a quarentena, não obstante fosse firmemente acolhida no projeto, na regulamentação do artigo 192, concernente às investiduras em cargos públicos, que parte do deputado Saulo Queiroz. Democracia, Estado de Direito, Cidadania. A Carta de 1988 permitiu que, em efígie já e premonitoriamente, o avançar-se em institutos que indicassem o refino ao Estado de Direito, atentando à nossa específica cultura da legislação saturante e do corpus jurídico instrumental, perante uma Constituição de remissão constante à lei ordinária e ao regulamento, para dar vigência ao que dispõe. Por força, se definem vácuos ou atrasos no ethos preguiçoso de dar-se cabo do edifício legal a partir do comando da Carta Magna e do que exigem os legislativos. A sua falta repetida replicou-se, portanto, a bem da democracia, com o mandato de injunção, ou seja, com o direito que se dá à parte em juízo, que não vê atendida a sua pretensão pelo judiciário em obrigar esse último a produzir a lei, tornando impossível a invocação do vácuo normativo. Curiosamente, entretanto, o Supremo Tribunal Federal do país deu praticamente por letra morta o mandato de injunção, enquanto invoca o fato de que não existira ainda a lei que regulasse o instituto feito para prover exatamente essa lacuna. Perdíamo-nos num círculo vicioso. Da mesma maneira, tornam-se hoje dispositivos vãos os que, reforçando a democracia no âmbito do cidadão, buscam a sua proteção reptada pelos avanços tecnológicos ou pelas características de manifestação e envolvimento da opinião pública, pelo aparelho midiático e especialmente televisivo. É praticamente impossível garantir-se o direito de imagem ao cidadão na amplitude em que é violado diante de milhões no instante de vídeo. Nem se consegue acudir ao direito de resposta na obrigação de desdizer-se ou corrigir-se de um órgão de opinião pública perante a informação errônea ou deliberadamente atentatória à honra do cidadão. Não há uma isonomia mínima entre quem viola e quem quer obter a reparação nesses casos, diante da amplitude dada à primeira agressão e o quadro módico e, sobretudo, atrasado em que se procura corrigi-lo. Não há, dentro da civilização ocidental, remédio para o crime de lesão de imagem, como a civilização tecnológica contemporânea o criou e, sobretudo, como a mídia o exerce. E a criação do ombudsman da casa ou da vacina dentro do próprio sistema é começo louvável de busca do imediatismo do reparo à violência do atentado à imagem. Soberania e ordem jurídica internacional. Da mesma maneira, o avanço democrático contemporâneo resguarda os poderes remanescentes do que seja a soberania e os direitos internacionais de um Estado nacional, a competência intrínseca de administrar o seu desenvolvimento como o próprio bem comum, concreto dessas coletividades, ou seja, de todo um complexo social atingido medularmente nas condições espontâneas de melhoria, pelo jogo de contradições com o modelo econômico externo e da transformação de suas condições de maximizar as oportunidades para o seu próprio país e não como benefício marginal eventual, e o mercado externo gerido por inteiro pelas vantagens estritas e mediatíssimas de uma conjuntura que não é necessariamente a mais benéfica à própria matriz de sua produção. O sentido de justiça que amarra a consciência internacional da democracia vai, nesse particular,
apelar para a clara impagabilidade da dívida das nações do dito quarto, e por que não do terceiro mundo, o apoio à chamada taxa Tobin, de redistribuição mínima de percentuais de renda das nações ricas às pobres. A reordenação das mecânicas de pagamento das dívidas externas ao que seja, no análogo da condição da pessoa física, há de se ficar entraves dentro das forças reais e adequadas da economia devedora. Muito mais ainda, o que parece fundamental é se eliminar o automatismo de sistemas de sanções e intervenções externas diretamente sobre a produção periférica, tal como, por exemplo, definido na prática dos Currency Boards do último lustro do século XX. O preceito que, por exemplo, definisse a apropriação das reservas externas de um país para prioritária garantia da liquidez dos credores, se cedesse esse valor abaixo de ditos níveis de segurança, traduz uma entre muitas dessas normas, onde é ainda a democracia que se vai buscar o princípio de natural defesa da autodeterminação como a melhor gestora do desenvolvimento de sua coletividade. Em outras palavras, a mesma convergência para o princípio da soberania confrontada aos programas de auxílio, em que se consorcia de vez o Estado de Direito e o Estado de Desenvolvimento. Bem comum e Estado de Desenvolvimento. Identicamente, e no campo já das grandes políticas econômicas interessantes ao processo democrático, por força à exigência ou à opção da política pública pelas nacionalizações, não pode furtar-se a contrapartida da concessão anterior, quando cabia ao Estado exercer ou delegar, de motu próprio, o conteúdo econômico que reservou à sua prestação, o de regulamentar-se efetivamente o momento seguinte à da volta à gestão privada dessas atividades, via de regra congenitamente associadas ao bem comum e aos nervos da mudança da nação subdesenvolvida. Entretanto, ainda não existe um padrão efetivo dessa regulação, nem, sobretudo, do que sejam as reservas do Estado em realizar procedimentos corretivos ou penalizadores da conduta não conforme do setor privado. É, talvez, nesse particular, que se sinta a pressão direta do econômico sobre o político, praticamente fazendo corresponder a um no man's land, na disciplina emergente, uma condição, de fato, de retorno ao poder econômico nu e à sua condição multiplicada de condicionar as ditas neodemocracias do desenvolvimento. Nesse quadro todo há só, pois, que atentar ao jogo final de paradoxos em que a própria premissa dos direitos básicos da cidadania podem se ver confrontados com as práticas da sobrevivência social ou com uma espécie de retorção da ideia de bem comum que a democracia traz, de fato, como sua principal razão de ser, no que este fim do Estado garanta de ampliação e participação nos seus benefícios de todos os cidadãos. É nesse particular que Chaves pôde dizer na frente do próprio presidente do Brasil que na Venezuela de hoje o direito de comer pode ser mais importante do que o de ir e vir. Isso não pode, entretanto, implicar um direito a fazer-se do estado de desenvolvimento uma emergência social continuada. No contraponto entre o teste da primazia dos direitos humanos no plano interno e da garantia de respeito à vontade de gestão do próprio desenvolvimento nas comunidades das nações, está o cânone do aprofundamento de uma vontade política contemporânea, ciosa de que, com a institucionalização de vez da democracia, encontra o horse sense da história. Afinal, não se precisa mais retomar o debate cruento das utopias para o que seja esta melhoria do homem todo e de todos os homens, que fica, afinal, como mote do sistema democrático que dobrou o milênio. Debate. Auditório. Qual a sua opinião sobre os testes de opinião pública? Cândido Mendes. Hoje constatamos permanentemente a temperatura nacional pelos testes de opinião pública. Foram estes testes que permitiram ao Sr. Clinton vencer tranquilamente todos os impeachments. Os testes de opinião pública prevalecem sobre a representação,
sobre a pressão social direta. Isso nos leva a um dos problemas mais dramáticos da democracia contemporânea, que é o rapto do controle da opinião pública por quem a faz e por quem a mede. Quem pode ficar contra eles? Não estamos conseguindo sair da ditadura mais sutil do chamado pensamento único e da chamada captura desses instrumentos pela mídia. Por um tempo tive a alegria de estar ao lado de Jandira Fegali e de outros companheiros aqui presentes. Propomos no Congresso que ficasse a cargo das universidades checar as informações provenientes de testes de opinião pública feito por agências de publicidade ligadas a grandes meios jornalísticos e de TV. Até agora, a mesa da Câmara não teve coragem de entrar nisso, o que é muito fácil. A cada início de um período eleitoral, a Câmara deveria convocar um pool de universidades e, pelo spot-checking, controle de manchas ou de espaços, verificar se a amostra corresponde à realidade, se efetivamente o universo pesquisado variou, se temos as definitivas variáveis que mostrem o que é um público diferenciado para poder emitir uma opinião. A tese é de que existe a amostra de viveiro, e o seu resultado tende a ser altamente monitorado. Nós vamos pagar. A esquerda brasileira vai pagar uma dívida enorme em relação à eleição de 1999. A oposição tinha de ser mais vigilante no Congresso em relação ao estupro eleitoral feito pela Folha de São Paulo ao não manifestar a distância real que Marta Suplicy tinha diante dos outros candidatos uma semana antes do desfecho. Evidentemente, desses pequenos assassinatos, desses grandes estupros, está marcada a democracia brasileira. Não vi até agora uma iniciativa onde o Congresso elimina, ou pelo menos denuncia, a mecânica que continua impune entre os institutos de opinião pública e a mídia que se associa a eles na hora das eleições. Não podemos repetir o que ocorreu dentro do esquema da Proconsult, que continua a ser um exemplo de teratologia universal, onde o Brasil tem um lugar de honra. Auditório. Existe algum projeto em andamento no sentido de impor novas regras aos testes de opinião pública? Cândido Mendes. Não precisa existir projeto. Basta a mesa da Câmara requisitar de universidades o controle da amostragem, como se fez nos Estados Unidos. É só pedir ao FRJ, à USP, à PUC de São Paulo para controlar o que o Dr. Montenegro faz. É isso que está em questão. É preciso que exista um controle não mercadológico do que, afinal de contas, se transforma na consumação do sistema, tal como ele está aí, instalado e definido. O Brasil é o único país com essa dimensão que não tem anticorpo para controlar a produção dos percentuais de mídia de opinião pública. Auditório. Precisamos, então, de uma lei? Cândido Mendes. Não. Precisa-se de coragem da mesa da Câmara dos Deputados. Vivemos essa primavera do que pode ser, de fato, a experiência da participação. Estou acabando um estudo sobre a primavera dos orçamentos participativos, que é realmente a experiência mais interessante, onde o governante e governado se autoajudam. Mas não sei se a democracia direta, um dos instrumentos mais contundentes, pegou. O que estamos sentindo é que se registra cada vez menos a presença do município na organização do orçamento direto. Quer dizer, a democracia direta cansa.